Você já pensou em aprender a tocar um instrumento musical? E você sabe aonde deve ir para aprender a tocar um instrumento? A ter aulas de música? Pois esse é o assunto do nosso programa de hoje. E nós viemos, então, visitar uma escola de música aqui de Curitiba, que se chama Mozart.som. E, para isso, eu vou conversar com a Márcia Gomes Silva, que é a diretora dessa escola Mozart.som. Márcia, muito obrigada por ter nos recebido aqui para fazer essa visita e essa conversa sobre ensino de música. Obrigada, Bernadette. É um prazer estar no teu programa, né? Um programa tão bacana e que estava faltando, eu digo assim, em Curitiba, onde a gente pode abordar os assuntos relacionados à música. Eu te conheço de um bom tempo, desta área, né? E estamos, digamos, nesse caminho, nesta luta há tantos anos. A Mozart tem 23 anos completa este ano de atuação na cidade de Curitiba. E é um prazer falar sobre esse assunto. Que bom. Quer dizer, a Mozart já formou muita gente, então, por aí. Qual é o perfil, digamos, das pessoas que costumam procurar uma escola de música para aprender um instrumento? Hoje, nós temos, assim, com esses 23 anos de escola, a gente consegue identificar bem este perfil. É claro que nós temos várias faixas etárias que estudam na escola. Então, claro, a criança, normalmente, ela vem pela mão da mãe, do pai, né, da família, que busca encontrar uma atividade que traga benefícios no desenvolvimento desta criança. Isso é muito bacana. Isso é recente, digamos, não é que você vai aprender música porque é somente um hobby. É um hobby também, é uma atividade cultural importante, mas é, acima de tudo, um grande benefício no desenvolvimento de várias habilidades da criança no seu processo de desenvolvimento. A partir de que idade as crianças costumam vir, então? Nós temos desde o curso para bebês, a partir de 1 ano de idade, onde o foco está no desenvolvimento da atenção, da concentração, da musicalidade desta criança. E aí usamos a música como um recurso para isto. Não há ainda uma abordagem específica do aprendizado no instrumento, propriamente dito, que ocorre só a partir dos 6 anos e meio, 7 anos de idade, não é? Aí sim, você já pode entrar no instrumento. E temos os adultos também, que nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. Adultos, como eu digo, que não têm nenhum conhecimento anterior e que nos procuram. Aí sim, para uma atividade complementar na vida, seja por um desejo da infância, um desejo atual de desenvolver a música na sua vida. E isso é muito bacana. E, quer dizer, você acabou tendo isso como uma especialidade da escola. Quer dizer, você se especializou um pouco nesse ensino de música, de instrumento musical, né, para os adultos. Sim, nós há muitos anos já percebemos que havia essa clientela. E é uma clientela específica, digamos, erra quem acha que ensinar para uma criança, abordagem, digamos, né, dos conteúdos seja a mesma coisa. Não é. Para você ensinar para um adulto é totalmente diferente do que ensinar para uma criança. O mesmo conteúdo, não é? O adulto ele tem uma outra demanda diferente da criança, que precisa ter um trabalho também voltado para ela, adequado a ela, para a sua faixa etária. Mas o adulto, propriamente dito, eu digo, ele primeiro precisa passar de um certo receio de chegar até nós. Às vezes, até por desconhecer a mudança das metodologias de ensino, de iniciação musical para o adulto, que também mudaram e alteraram ao longo desses anos, né? Quer dizer, muitas vezes a pessoa pensa que ela vai estudar piano ou violino daquela forma tradicional, como ela ouvia nos tempos em que ela era criança. E não sabe que hoje em dia existem métodos mais modernos e atraentes para tocar. É isso? Exatamente, né? Hoje eu diria com toda a tranquilidade que é muito mais fácil uma pessoa aprender música, seja criança ou seja adulto. E isso é que faz a diferença. E faz tanta diferença que hoje eu tenho na escola 20% da minha clientela já é adulto que eu digo acima dos 35 anos de idade, não é? Então isso é um caminho que foi conquistado, e é um caminho que se conquista a partir desse entendimento de que é possível, sim, um aluno adulto totalmente 0 quilômetro, vamos dizer assim, em relação à música, aprender um instrumento, seja ele qual for. E esses adultos, quer dizer, a maioria chega sem saber nada, ou também existem aqueles que já aprenderam música na sua infância, na sua juventude, pararam e agora querem voltar a tocar um instrumento? Eu diria para você que existem as duas coisas. Existem pessoas que lá atrás, em algum momento, tiveram aulas de música na sua vida, seja num determinado instrumento, e que resolvem retomar por uma visão mais moderna de ensino, uma coisa mais atualizada, mais popular, mais, né, enfim,
tem esse interesse, mas também existe aquela pessoa que tem um desejo, mas nunca aprendeu, e aí sim, eu digo, toma-se de coragem e vem até uma escola. Às vezes, escutando algo assim, como eu estou te dizendo, e toma essa coragem e vem, e sim. E aí se realiza muito, porque aprender um instrumento é algo extraordinário, é maravilhoso e faz muito bem para essa pessoa. Muda a vida da pessoa, né? Muda a vida para a pessoa, muda sim, com certeza. E me diga uma coisa, a pessoa quando vem aqui, ela busca tocar já imediatamente, quer dizer, como é que é esse processo, como é que é, na verdade, essa modernização dessas metodologias para o ensino de música? O que significa esse ser moderno? Eu diria, primeiramente, assim, uma abordagem essencialmente prática, não é? O aluno ele vai aprender a partir da prática, e isso é muito bacana, porque ele tem essa expectativa. Ele quer vir tocar, né? Ele tem o adulto é muito imediatista, né? E ele quer tocar, ele quer ver resultado o quanto antes. Então, nós partimos, obviamente, da prática e todos os conteúdos vão vir relacionados a essa prática, aplicados a ela. Então, é muito mais gostoso você aprender dessa forma, não é? Outra questão importante também é uma atualização de repertório. É um trabalho com a linguagem também, tanto a questão, digamos, técnica, mas não necessariamente uma técnica voltada para um aluno que quer ser um concertista. Hoje eu tenho muito na escola pessoas que não... É como você ir para uma escola de natação. Não é porque você vai nadar que você necessariamente vai ser um desportista, um profissional competidor. Eu quero aprender música, digo eu, enquanto esse novo perfil de pessoas que quer usufruir dos benefícios da música. Então, é claro que eu tenho assim uma necessidade técnica, mas ela tem, digamos, um nível necessário, não é? É um nível estabelecido para eu poder fazer essa prática musical. Uma outra questão também, o entendimento da música a partir por exemplo, vamos considerar o piano hoje, existe uma linguagem popular, eu trabalho a questão de cifras, de técnica, de leitura, mas dentro de um repertório muito mais voltado para os dias de hoje, né? Quer dizer, o próprio aluno também pode trazer um repertório que ele gostaria de aprender e vocês o ajudam a desenvolver, a tocar essas músicas? Sem dúvida. Nós temos recursos também muito interessantes na web hoje, não é? Programas de música. Então, eu tenho desde aquele aluno adolescente, eu digo, roqueiro, que gosta de tocar os clássicos do rock, e aí tem vários mecanismos e recursos na internet que podem ser utilizados em aula, como material mesmo, para eles poderem tocar, né? Como eu também tenho, digamos, assim, o repertório mais voltado para bossa nova, como eu tenho o repertório mais voltado à criança também. Hoje tem uma série de produtos voltados para ela, né? Então você pega, assim, e tem que ajustar isso, porque isso faz uma diferença em termos de aproveitamento desse aluno. Você tem que ter e hoje em dia, tanto a criança, quanto o jovem, quanto o adulto, tem tanto estímulo externo, né? Tem tanto acesso a uma quantidade tão grande de informação que a escola também tem que se modernizar e chegar perto dele, né? Eu te diria que isso é fundamental, fundamental. Se você não tiver um profissional dentro da escola aberto para essas questões, que conheça esses recursos, que consiga aplicar e tenha essas ferramentas, realmente fica muito difícil, né? Porque as pessoas hoje são extremamente antenadas, não se sujeitam, né? O pai olha para o filho, uma criança às vezes muito pequena, e pergunta: você gostou? Você está gostando? Se a criança diz sim, estou, ótimo. Se diz não, não estou, né? E pronto, ele vai repensar a sua continuidade naquele curso. Não é mais como a gente que fazia porque o pai e a mãe mandavam e a gente obedecia simplesmente, né? Quer dizer, hoje a criança tem que gostar e tem que ela ter o desejo de fazer, né? Sem dúvida, isso fundamental, né? Fundamental, fundamental. E, Márcia, o que você tem aqui dentro da escola? Porque eu acho que talvez nem todo mundo saiba o que é exatamente uma escola de música, né? Porque a gente tem aqui em Curitiba, por exemplo, várias escolas de música. Temos escolas que propiciam um ensino superior de música,
né, uma faculdade, como tem na Universidade Federal do Paraná, a Escola de Música e Belas Artes, a Faculdade de Artes, né, a FAP, que são instituições que, digamos, levam o ensino mais aprofundado para aquele que deseja realmente ser um profissional da música. E tem também as escolas, como essa sua, que faz um ensino mais informal de música. Mas, quer dizer, isso nós temos muito claro para nós, né? Porque a gente é da área, a gente sabe a diferença exata, né, de uma faculdade de música e de uma escola de música que se propõe a ensinar um instrumento, a musicalizar pessoas, assim, para o seu dia a dia, para o seu lazer e tal. Então, o que é exatamente uma escola de música? Que, na maioria, eu acho que são privadas, né? Sim. Eu acho que só o Conservatório de MPB, talvez, né, que é da prefeitura, que tem um pouco essa característica, né, de ensinar instrumentos, ou de ensinar o iniciante e fazer atividades dessa forma. Mas a maioria das escolas eu acho que são privadas. E qual é, então, a característica de uma escola de música especializada no ensino de música? A escola de música é um espaço aberto a quem quer, ou quem deseja aprender música em qualquer faixa etária, certo? Nós somos um espaço aberto. Nos propomos a ensinar alguém, a uma pessoa, uma criança, um adulto de qualquer idade, a aprender um determinado tipo de instrumento. As escolas oferecem vários instrumentos, depende do seu escopo. No nosso caso, nós temos a musicalização infantil, que nós consideramos a iniciação musical, que vai do 1 aos 6 anos de idade. Em 2 etapas, o bebê, que é até 3 anos, e dos 3 aos 6, como se fosse uma pré-escola. Um momento de... Uma pré-escola da música. Uma pré-escola da música. A partir do momento que a criança já tem 6 anos, que ela passa dessa etapa, ela pode ingressar, não necessariamente tem que participar do processo, que é excelente, mas ela pode entrar, como eu disse, em qualquer idade, direto. A partir dos 6 anos, ela vai entrar no instrumento. Aí, no nosso caso, nós temos o piano, bateria, violão, violino, teclado, guitarra, contrabaixo, flauta transversa, saxofone, técnica vocal. São os instrumentos que nós ofertamos em termos de escola. E, desculpa, mas todos eles focados mais para a música popular ou existe também algum tipo de ensino dentro do tradicional da música erudita? Quando eu digo hoje para você que ele é mais focado na música popular, é porque a demanda é maior para isso. Né? Nós, enquanto profissionais, e a minha formação é erudita, tanto quanto a sua, né? Nós teríamos tranquilidade em fazer um caminho, levar um aluno, e já aconteceu isso. Alunos que desejam se profissionalizar e aí sim precisam caminhar dentro de toda uma escola, né, e de todo um, digamos assim, um conteúdo que é necessário para trilhar dentro disso. Mas hoje eu te diria seguramente que a maior parte das pessoas, isso na sua maioria, tem mais o interesse de trabalhar a música pelo caminho popular, seja para cantar com os amigos, montar as bandas, tocar em casa, acompanhar, às vezes, sim, tocar nas igrejas. Existem uma série de demandas, né? Mas ela que surgem e a gente vai dar este tipo de caminho. Então, e hoje os jovens querem muito, né, formar suas bandas. Eu acho isso muito saudável, porque é uma atividade que só faz bem para o jovem, né? Muito melhor ele fazer uma banda, fazer música, do que, às vezes, ficar na rua fazendo outras coisas. Então, eu acho que a gente também tem que estimular, né, essa atividade musical entre os jovens, né, nas suas comunidades. Isso é fantástico. E a gente tem, assim, eu digo, ao longo desse tempo todo, às vezes os pais nos comentam, filhos que foram nossos alunos que vão fazer intercâmbios para fora, o quanto é importante esse aluno que tem na sua formação aprendizado de música, seja em qualquer instrumento. Por quê? Porque lá fora é uma atividade importantíssima, que tem, eu diria, até um entendimento enquanto importância na formação do indivíduo maior do que nós, brasileiros, de uma forma geral. Ela é tão importante quanto, mas isso eu estou dizendo em termos culturais, não é? Então, agrega muito valor a este jovem que, em algum momento, tem esse recurso, né? Eu tenho uma experiência própria. Meu filho estudou fora e toca guitarra,
canta, toca bateria, e inúmeras vezes lá fora, num outro curso que era totalmente nada a ver com música. Nos Estados Unidos, no caso. Nos Estados Unidos, ele teve a oportunidade de apresentar-se nas atividades culturais da universidade e tudo mais. Isso foi fantástico. Levar música brasileira. Eles amam, né? Socializa. É uma grande experiência de exposição deste indivíduo, né? E fortalece muito essa autoconfiança, porque você tem essa experiência. Para quem toca música, é uma experiência frequente, é algo que traz muito benefício. Então, como você disse, é extremamente saudável para o jovem ou para qualquer pessoa de qualquer idade. Isso. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas fique aí que a gente volta já já para saber como é que funciona uma aula de instrumento musical. Márcia, como é que funciona, então, uma aula de música? Quer dizer, qual é o processo, né, de uma aula? Quanto tempo ela leva? É individual? É em grupo? Como é que é? Nós, de escolas de música, diferencialmente, por exemplo, de um conservatório, que você até citou, que tem um perfil de trabalhar mais na aula em grupo, nós trabalhamos com aula individual, não é? Então, um professor e um aluno. Isso é em grupo na escola, somente as atividades de musicalização, como eu disse, a pré-escola. A partir do instrumento já são aulas individuais. As aulas têm duas durações distintas. Eu posso fazer uma aula de 30 minutos, uma aula de 60 minutos semanal. Por que semanal? Porque você tem que ter também um tempo para assimilar aquele conteúdo. E essa assimilação ocorre, esse processo, de uma semana para outra. Não existe... Tem que ter tempo para estudar também, né? Tem que ter tempo para estudar. Eu digo que o sucesso, a garantia de um aprendizado é muito simples, não é segredo para ninguém. Uma boa metodologia, um bom profissional que tem uma sistemática bacana para fazer a aula, mas também o estudo complementar do aluno. Porque, como nós dissemos, ele é um curso prático, então é preciso que o aluno pratique a lição para poder evoluir. Então, como um atleta, quer dizer, ele tem que fazer um pouco todo dia para ir melhorando cada vez e poder... Exatamente. Então, por isso que é uma aula por semana. Às vezes as pessoas dizem, não é pouco. Não, não é pouco. Você vai precisar desenvolver aquilo ao longo daquele período para depois poder, né, novamente ter a aula. Bom, as aulas, como eu disse, são individuais. Isso também tem uma vantagem, eu diria assim, em relação ao processo de aprendizagem, porque, como você me perguntou, a questão do repertório, né? Então, eu posso atender o aluno. O conteúdo, ele está dentro do repertório. Agora, o estilo de música, o gênero musical que as pessoas gostam, é muito variado, né? E a possibilidade de você trabalhar a música contemplando isso, por ser uma aula individual, é fantástica. Não é? E depois também cada um tem seu tempo de aprendizagem, né? Cada um tem o seu tempo de aprendizagem. Então, isso também. Nós temos, dentro da sistemática, nós temos os conteúdos que são... eles acontecem normalmente a cada 6 meses. Né? Então, nós temos um período que ocorre uma avaliação no meio do ano, no final do ano. Que tipo de avaliação? Quer dizer, algo que nós vamos avaliar se o aluno conseguiu cumprir determinados objetivos para poder passar para o próximo nível. E existe, então... É uma avaliação para orientar o próprio caminho e o trabalho do professor. Exatamente, não é? Então, isso que faz com que a gente possa entender se o aluno está se desenvolvendo. Não é? Mas nós conseguimos dar digamos, respeitar o ritmo de cada um. E isso é muito bacana. Por isso que eu digo a você que as pessoas de qualquer idade podem aprender. Mesmo alguém que diga, não, eu tenho pouco tempo, então, justamente, eu posso contemplar isso dentro do ritmo dele. Você adapta
o ensino dentro das possibilidades do aluno. Se ele tem Isso mais é tempo fantástico. de estudo, ele vai mais rápido. Se ele tem menos tempo, ele vai mais lentamente, dependendo do jeito. E, enfim, cada um vai ter o seu desenvolvimento. Perfeitamente. E existe um instrumento mais fácil de aprender do que outro? Eu diria para você que alguns instrumentos, por exemplo, a teclas é um exemplo disso. Eles topograficamente são mais didáticos, não é? A visualização. Então, claro, inicialmente você tem uma certa vantagem em relação a isso. Além do que, a nota já vem pronta, né? O som, ele está pronto, diferente de um violino que o músico tem que achar a nota, né? Exatamente, que exige um tempinho a mais em termos técnicos. Mas não que isto signifique uma dificuldade. Não. Todos os instrumentos eles têm as suas características, não é? E eu diria a você que eu tinha um aluno, isso nos idos de 94, 95, ele aos 7 anos decidiu que queria aprender saxofone. E era um menino de uma musicalidade, de um talento incrível. Ele sentava no estojo e o saxofone ficava no chão para apoiar, porque ele não tinha condições de segurar. E ele tocava muito bem. Era uma criança extremamente, assim, eu digo, talentosa até, mas por isso eu digo a você que é possível, sim. Né? Um instrumento de embocadura difícil de tocar. Não, afinal, tem um instrumento mais fácil do que o outro para tocar? Não tem um instrumento mais fácil. Todos são possíveis, sim, de nós podermos aprender, desde que as pessoas tenham vontade e desejo. Todos os instrumentos são possíveis de aprender. Agora, tem aqueles instrumentos, vamos dizer, que não servem muito para criança pequena começar. Até, como você disse, no caso, um instrumento muito grande, quer dizer, esse foi um caso meio exceção. Sim. Exatamente. Quando a gente vai falar daquela etapa anterior aos 6 anos de idade, que nós chamamos de iniciação musical, ou pré-escola da música, ou musicalização, mais popularmente se fala assim, nós procuramos aqui dentro da escola, e a boa maioria das escolas entende dessa maneira, abordar os vários instrumentos para depois a criança escolher. Mas alguns... Quer dizer, ela toma contato com o instrumento, mas ela não vai necessariamente aprender aquele instrumento. Nesse momento ainda não. Um contato na prática, tanto a linguagem que ela está aprendendo, aplicando nas diversas, na tecla, nas cordas, no sopro, na percussão. Então, ela tem essa experiência, essa familiarização, mas ainda não estamos entrando na técnica específica. E por quê? Porque a criança também precisa de uma maturidade neurológica, de coordenação motora que está em processo para poder aprender determinados instrumentos. Então, alguns são mais apropriados. A flauta, o teclado, as cordas, o violão, são mais fáceis nesta idade do que outros. Existem exceções? Existem, mas eles são mais fáceis. E aí eu te diria por uma questão mesmo motora, né, e de processo de desenvolvimento que muda de um para outro. Mas a gente tem que ter esse entendimento. Também. Tem que respeitar. E com relação ao adulto, existe assim maior facilidade ou dificuldade para o adulto que quer vir aprender a tocar um instrumento? Não. O adulto ele tem vantagens também, porque, digamos, racionalmente é um indivíduo pronto, né? Em termos de várias... Desenvolvimento cognitivo motor, ele já tem isso pronto, então ele nos permite que a gente possa trabalhar qualquer instrumento, né? Nós temos que lidar muito mais com esta questão emocional do adulto, e das suas demandas psicológicas, digamos assim, em relação a esse novo aprendizado. Esse novo aprendizado, né? Que é algo desafiante para ele e tudo mais, do que na questão, obviamente, motora. Então, para o adulto... E como é que fica para o adulto a questão do repertório? Porque, vou dizer, quando a criança é pequena, você tem canções infantis, que são já muito simples por si, né, por si só, e que, então, você usa bastante, né, para o início do instrumento. E como é que fica com o adulto? Porque o adulto não vai querer chegar e tocar Marcha Soldado, né, como exemplo. Como é que é esse repertório? Existem livros, na sua maioria são livros estrangeiros, não são livros nacionais, infelizmente, mas enfim, nós temos esse. Hoje é fácil de você, inclusive, adquirir, voltados para a iniciação do adulto, que buscam outro repertório que possa contemplar exatamente isso. Quer dizer, que atraia também o que atraia.
Que ele não fique achando enfadonho. Exatamente, né? Então isso existe. Hoje existe esses métodos que são assim músicas de filme para adultos iniciantes. Existe esse tipo de repertório. É feita uma adaptação daquelas músicas facilitadas, digamos, para que o adulto possa tocar e sentir um certo prazer e se identificar. Isso foi bem bacana que você tocou. A música, quando a gente fala exatamente dessa nova abordagem, que você me perguntou inicialmente, como é que é esse novo método de ensino, não é? Descobriu-se, eu digo, às vezes, em algum momento, isso eu estou falando pedagogicamente, que você poderia, através facilitando os arranjos musicais, trazer repertórios de vários gêneros para o iniciante. Não é? Então é possível. É uma questão de você facilitar aquilo que aparentemente seria difícil. Exatamente. Márcia, e para a pessoa que quer começar um ensino de instrumento, como é que ela faz? O que ela procura? Um telefone, um site, para aqueles que querem, então, começar a tocar um instrumento, que podem ir para frente, tenham coragem, que vale a pena, né? A primeira coisa é ter vontade. Se você tiver vontade, você vem até nós, você pode fazer uma aula experimental. Qual é o contato para vocês? O nosso telefone, código 41 Curitiba, 3013 4949, Mozart Som, Escola de Música. Nós temos também o nosso site, não é? E nós teremos imensa satisfação em recebê-lo, em esclarecer todas as dúvidas, conversar sobre as suas expectativas. E ainda dá para fazer uma aula experimental, como você Dá para fazer uma aula experimental, para você ver como é que isso funciona de fato na prática. Nós estamos aqui todos os dias de segunda a sábado, segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 20 horas, todos os dias, e no sábado, das 9 ao meio-dia, todos os dias. Muito obrigada, eu acho que a gente pôde esclarecer bastante. E você, está com vontade de tocar um instrumento? Pois comece, é a hora, é agora. Obrigada e até o próximo Música no Ar.